Olá, meninas! Sejam bem-vindas à nossa última aula de massas de bolo do nosso módulo de bolos. Nós ainda faremos todos os recheios, faremos as coberturas, as montagens dos bolos, enfim, ainda tem muito conteúdo pela frente. Porém, essa é a última massa que nós vamos aprender. Ao final da aula, eu vou mostrar para vocês todas as massas que nós fizemos até agora e agora nós vamos aprender a massa saborizada. Bom, uma coisa importante sobre massa saborizada. O que é legal vocês saberem? Vocês podem saborizar praticamente todas as massas que vocês conhecem. Como? Vocês precisam conhecer o modo de preparo de cada massa para poder identificar em que momento nós vamos agregar sabores e se será necessário substituir ingredientes. Precisamos saber as características da massa para a gente saber se a gente vai chegar no resultado que a gente espera. Então, algumas massas não ficam bem com determinados sabores, nem com determinados ingredientes que nós acrescentamos. Vocês escolhem a massa que vocês preferirem para isso. Nós aqui aprendemos o pão de ló, aprendemos massas amanteigadas, vocês aprenderam a fazer massa amanteigada de baunilha, que já é uma massa saborizada, porém, vocês podem modificar, em vez de fazer de baunilha, podem fazer de outros sabores, com outras essências, podem agregar ingredientes, a massa de chocolate também pode ser modificada, pode agregar sabor. Como agregar sabor? Por exemplo, você já tem aquela massa e você quer agregar algum ingrediente legal, alguma coisa. Por exemplo, gotas de chocolate na nossa massa de chocolate. Vai ficar maravilhoso. E é só você agregar com cuidado, quantidades pequenas, nunca exagerar, para a gente não perder a característica da nossa massa. Eu escolhi, sou bem suspeita para isso, porque eu adoro a nossa massa pão de ló. Acho que é a melhor receita, uma das melhores receitas que eu tenho. E eu vou ensinar vocês. Passou uma moto, eu vou voltar e vou explicar de novo. Corta esse pedaço. Bom, eu escolhi a massa de pão de ló, sou suspeita, porque adoro a minha massa de pão de ló, acho que é uma das melhores receitas que eu tenho, se não a melhor, e eu vou ensinar vocês a saborizar essa massa, ensinar o que vocês podem fazer, de que maneira vocês podem saborizar uma massa simples, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui um pão de ló saborizado com nozes. Como nós faremos isso? Vou mostrar para vocês agora, quando a gente for adicionar os ingredientes, tá bom? Bom, nós temos aqui 4 ovos. Eu diminuí um pouquinho a receita, tá? Porque pro tamanho de bolo que nós vamos fazer é o suficiente. Então, eu tenho aqui 4 ovos. Vou adicionar aqui 4 ovos, 150 gramas de açúcar e agora vem a diferença. Eu vou levar isso daqui para bater, certo? Só que como eu quero fazer uma massa saborizada, o que eu tenho aqui? Essência de nozes. É bem clarinha, parece água, então não dá para vocês verem direito, né? Tô aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma colher de sopa de essência de nozes. Em que momento eu vou acrescentar esse ingrediente? Aqui, nesse momento. A gente ainda vai bater e vai agregar a farinha depois e temos mais um ingrediente que nós vamos adicionar aqui para essa massa ficar saborizada. Então, essa parte líquida, a essência, eu acrescento nesse momento. Se eu tivesse aqui
que colocar uma pasta, por exemplo, uma pasta saborizante, que a gente compra essas pastas para fazer brigadeiros gourmet, sobremesas assim. Se eu quisesse adicionar a pasta saborizante, em que momento eu ia fazer isso? Nesse momento. Porque ele parece um gel, uma pastinha. Então, ele ia diluir bem aqui e não ia fazer diferença no desenvolvimento da nossa receita. Agora, se eu quero saborizar adicionando pedacinhos de ingrediente, por exemplo, raspinhas de chocolate, gotas de chocolate, coco ou até nozes, por exemplo, que nós utilizaremos nozes picadas, aí teria que ser ao final da receita, tá? Como é líquido, nós vamos adicionar agora. Então, eu vou colocar aqui a minha essência. Procurem não utilizar a essência em excesso, porque elas costumam ser bem fortes. Aqui o cheiro, o aroma tá bem forte, bem intenso. Então, não coloquem muito, nunca exagerem, tá? Nesse caso, a gente ainda vai colocar nozes picadinhas na massa, então não precisa se preocupar, ele já vai ficar com sabor maravilhoso, tá? Vamos bater como de costume, a massa pão de ló, a gente vai ter que multiplicar, triplicar esse volume aqui, e aí a gente vai dar prosseguimento normal na massa, tá bom? Vamos lá? Bom, meninas, chegamos aqui no ponto ideal da nossa massa, tá? Aqui chegamos aqui, já triplicamos o volume da massa. O que nós vamos fazer nesse ponto? Eu tenho aqui a massa já batida, ovo, açúcar e a essência. E agora eu vou acrescentar 150 gramas de farinha de trigo. E eu tenho aqui mais 50 gramas de nozes picadas, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer como de costume. Vou acrescentar a minha farinha aos poucos e depois eu vou incorporar a massa às nossas nozes picadas. Então, aqui, vou colocar uma parte da farinha. Vou mexer primeiro em cima, depois de baixo para cima. Do jeito que eu já ensinei para vocês, a gente mexe como se estivesse fazendo um U, pegando do começo da tigela para baixo e subindo no outro canto da tigela, tá? Aí aqui, agregou aqui a massa, a farinha, nós vamos colocar um pouquinho mais. Não vou pôr tudo de uma vez. Mexo primeiro em cima, movimento circular. Depois, de baixo para cima, como se eu estivesse formando uma letra U. Chegou num ponto aqui que eu não vejo mais a farinha. Vou adicionar o restante. Então, vamos lá. Vou mexer primeiro em cima para tirar a farinha da superfície, depois de baixo para cima, tá? A técnica é a mesma, o movimento é o mesmo, a massa até aqui não mudou praticamente nada. A gente só agregou um saborzinho no começo, que a gente colocou a essência para bater junto com os ovos e o açúcar, tá? Chegou nesse ponto, a massa já tá, ó. Não mudou em nada a nossa massa, viu? Aquela massa pesada, ao mesmo tempo super fofa. O que eu vou fazer nesse ponto? Eu tenho aqui as minhas nozes picadas, certo? Então, eu vou colocar, posso colocar tudo de uma vez e vou mexer com delicadeza para acrescentar essas nozes aqui na nossa massa.
Tá vendo? A textura não vai mudar em nada. A massa aqui continua igual. A consistência é a mesma, ó. Tá? Só que eu coloquei pedacinhos de nozes na massa. Só isso. Consistência continua a mesma, tá? Fofa, com um certo peso, porém, agora com pedaços de nozes, além da essência que a gente utilizou no começo. Então, percebam, eu acrescentei 2 ingredientes à minha massa e, por incrível que pareça, não vai fazer diferença nenhuma a não ser no sabor. O resultado do pão de ló é exatamente o mesmo e ele continua sendo um pão de ló tradicional, porém saborizado. Então, ó, vamos de novo aqui dar uma olhadinha na massa, ó o ponto. Tá vendo? Ela escorre do fouet devagarzinho, tá bem grossinha a nossa massa, bem fofa. A gente percebe quando a gente vai mexer na massa, né? A gente percebe que ela tá bem fofinha, bem aerada, como tem que ser. E esse ponto aqui, bem bonito, tá vendo? Que as nozes ficaram bem incorporadas na massa e não modificou a característica principal da massa. Então, vamos colocar na nossa forma. Eu já tenho aqui a forma aro 20, já untadinha, só o fundo, da mesma forma que eu fiz das demais receitas. Vou pegar aqui com o meu pão duro e vou transferir a massa aqui pra forma, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam todas as receitas que estão aprendendo aqui em casa, tá bom? Mesmo que não seja para uma encomenda, façam e testem. As receitas saborizadas, no caso dessa massa, não precisa ser essa massa. Vocês podem fazer com as outras massas que vocês aprenderam. Vocês podem fazer com essa massa, mas num sabor diferente que agrade mais vocês. Por exemplo, essa massa pão de ló, você consegue fazer um bolo formigueiro, por exemplo, com ela. E fica bom. Fica melhor com a massa manteigada, mas mesmo essa você também consegue fazer, porque como eu falei, ela é super versátil. Então, vamos lá. Vou terminar de colocar aqui. Lembrando que a massa vai crescer, então eu coloquei aqui até mais ou menos um pouco para cima da metade da minha forma, tá vendo? E vamos levar para assar. Vou voltar, mostrar a massa pronta para vocês como que ficou e também vamos rever as nossas massas, as massas que nós já fizemos em todo o nosso curso, tá bom? Vamos lá? Bom, meninas, voltei. Tô com a minha massa aqui saborizada, já pronta, assadinha. Viram como ficou bonitinha? Não parece que a gente fez nada, né? A massa tá comum, né? Uma massa olhando assim de vista parece que é igual, né? O pão de ló. Porém, ela é saborizada. Ela vai ter um aroma e o saborzinho também vai ter os pedacinhos de nozes. Vou desenformar ela quente para vocês conseguirem ver, né, acompanhar assim que sai do forno. Então, vou aqui passar a faca na lateral aqui do meu bolo. A forma tá quente ainda. Com cuidado. A gente só unta o fundo da forma, né? Então, aqui está a nossa massa, tá? Saiu direitinho, bonitinho. Vamos agora partir a nossa massa. Já vou colocar aqui no prato, porque eu vou mostrar para vocês
o restante das nossas massas também, né? Pra gente finalizar aqui. Como nas demais, vou fazer 3 camadas de massa, tá? Apenas a massa de chocolate nós cortamos 4 fatias. Bom, tá super quente, mas dá para vocês verem aqui os pontinhos aonde tá as nossas nozes e o aroma tá maravilhoso, o cheirinho bem gostoso, tá? Vamos fazer mais uma camada. Olha, tá vendo, meninas, como que ficou a massa? Tá vendo? Bem bonita, com as nossas nozes picadinhas, um aroma bem gostoso de nozes. Bom, meninas, é isso. Nós temos aqui todas as massas do nosso curso que nós aprendemos nessas 4 aulas. Nós temos aqui, teremos aqui 6 montagens diferentes, com coberturas diferentes, diferentes recheios, tá? Então, nós faremos aqui, por exemplo, nosso pão de ló simples, nós faremos um bolo de frutas bem bonito, com uma cobertura de marshmallow, creme belga de recheio com várias frutas, nós não faremos com uma fruta só. Esse nosso bolo estampado, nós faremos um recheio de brigadeiro belga com uma cobertura de chantilly, aplicação de papel arroz, vai ficar super bonito. Esse nosso recheio, essa nossa massa amanteigada, o recheio será o nosso recheio de leite ninho trufado, vai ter uma cobertura de chantininho, vai ficar maravilhoso. Faremos a massa de chocolate com um recheio prestígio, bem saboroso, ele vai ter ganache, tá? A nossa cobertura vai ser uma cobertura bem diferente. Esse daqui nós faremos estilo um bolinho de noiva com uma cobertura de pasta americana, faremos os recheios de nozes e ameixa, que é um recheio muito solicitado em casamentos, e faremos também um mini naked cake, tá? Nós vamos aprender vários tipos de montagem, vários tipos de recheios, são vários tipos de massa e vocês vão poder agradar os mais diversos paladares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, que tenham aproveitado muito e que façam todas as nossas receitas em casa, tá? Um beijo e até as aulas de recheio.